estamos na casa do nosso Pai? Sim ou não? Estamos na casa do nosso Pai ou não? Quem é filho de Deus aí? Se você é filho, você tem herança, sim ou não? O filho, ele não trabalha pelo salário, ele trabalha pela herança. Porque tudo que o pai tem é herança para os filhos. Nós temos uma herança. Foi escrito um novo testamento. Jesus disse: este é o novo testamento no meu sangue. Foi escrito com sangue. Testamento é onde testifica a herança. Sim ou não? Tem um novo testamento escrito com sangue. Só que muitos estão pensando que a herança é nesta terra. Você está equivocado, você está equivocado. A herança é eterna. Nesta terra nós vamos passar aqui por alguns anos, por algum tempo, e depois vem a eternidade. Eternidade não é 1000 anos, não é 1 milhão de anos. Eternidade quer dizer para sempre, eternamente. Eternamente. E a eternidade você não conquista, a salvação você não conquista depois da morte. A salvação você conquista em vida. É em vida. Primeiro, para você ser salvo, você tem que crer que Jesus é o Senhor dos senhores, o Senhor e Salvador. Segundo, você tem que confessar com a tua boca que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador. Terceiro, você tem que perseverar. Sim ou não? Você tem que perseverar. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Se eu fosse você, eu não ficaria calado esta noite. Romanos capítulo 10, versículo 9. Eu vou dizer uma coisa, esta prática aqui está sendo esquecida em muitas igrejas. Qual prática, apóstolo? De chamar o pecador no final do culto para se arrepender e para confessar que Jesus é o Salvador, para entregar a vida a Jesus, para reconciliar com Jesus. Teve um pastor que veio aqui em Manaus em uma grande congregação, muito grande a congregação, talvez uma das maiores de Manaus. E quando ele termina ali a pregação, ele faz o apelo, falando que as pessoas tinham que entregar a vida a Jesus, que as pessoas tinham que aceitar a Jesus. E o que mais impressionou, que pastores vieram entregar a vida para Jesus. Nunca tinham confessado que Jesus era o Salvador deles. Diáconos, obreiros, levitas e mais da metade da igreja nunca tinha confessado que Jesus era o Senhor e Salvador da vida deles. Então esta prática está sendo deixada de lado. Mas a palavra diz que eu tenho que crer no coração e eu tenho que confessar com a minha boca. Eu tenho que crer que Jesus é o meu Salvador, mas eu tenho que confessar com a minha boca que Ele é o meu Salvador. Infelizmente isso está sendo deixado de lado, principalmente nas igrejas que pregam prosperidade, principalmente nas igrejas que ensinam vocês a buscar coisas materiais tão somente. É pecado buscar prosperidade? Não é pecado, mas a Bíblia manda buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então vamos lá, Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, para perdão. Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe os meus erros, perdoe as minhas falhas, perdoe as minhas iniquidades. Perdoe, Senhor, tudo aquilo que eu cometi. Com a boca você confessa que você é pecador. Para quê? Para a salvação, para mostrar que você verdadeiramente está arrependido e você está dizendo: Senhor, até aqui eu vivi uma vida de engano, até aqui eu vivi uma vida de erro, até aqui eu vivi uma vida promíscua, mas a partir de hoje eu quero ser como está na tua palavra. 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem está entendendo, diga aleluia. Então você tem que crer, você tem que confessar. E eu falei que tem que ter mais uma coisa, quem lembra? Quem lembra? Perseverar. Perseverar. Não adianta você vir para a igreja confessar que Jesus é o teu Salvador, e lá na secretaria dar o nome, pegar a ficha de membro, se preparar para o batismo, mas não perseverar, não ficar firme, se desviar, não participar dos cultos. Não adianta somente confessar, tem que perseverar. Perseverar é o mesmo que permanecer, persistir. Isto é perseverar. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13. Mateus 24, 13. Acharam? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será. Que fim é este? Que fim é este? Perseverar até o fim. O que quer dizer esta palavra fim? Não. Vou explicar o que é o fim. O fim para o apóstolo Paulo foi o quê? O pescoço cortado, a cabeça para um lado e o corpo para o outro. O fim para o apóstolo Paulo foi a guilhotina, a morte. Ele perseverou até o fim. Tanto é que em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 6 ele diz: eis que já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O que é aspersão? Oferta derramada. Ele estava dizendo: o meu sangue vai ser derramado. Eu vou ser uma oferta ao Senhor, a minha vida vai ser uma oferta ao Senhor. Gente, o apóstolo Paulo era muito crente, hein? Ele estava dizendo: o meu sangue derramado vai ser uma oferta ao Senhor. Eu vou dar o meu sangue como oferta ao Senhor. Tem crente que fica doente e já fala: Senhor, eu não quero morrer. Né, irmãos? E o apóstolo Paulo está falando: eu vou morrer, mas o meu sangue vai ser uma oferta ao Senhor. Combati o bom combate, encerrei a carreira, mas ninguém roubou a fé que está dentro do meu coração. A cadeia não roubou a fé, a prisão não roubou a fé, a guilhotina que ele olhava e via o carrasco amolando a lâmina não roubou a fé. Guardei a fé. Guardei a fé. E desde agora, ele não estava falando: olha, no dia da morte. Ele falou: desde já, desde esse momento, a coroa da justiça está reservada para mim, e não somente para mim, mas para todos quantos amarem a vinda de Cristo.
O fim para o apóstolo Paulo foi a morte. Pode ser que para nós o fim seja o arrebatamento da igreja. Talvez nós possamos sermos arrebatados, vermos o arrebatamento da igreja em vida, e pode ser também que o nosso fim seja a morte. Cristo não voltou ainda, mas quando Ele voltar para buscar a sua igreja, quando Ele voltar para arrebatar o seu povo, quando as trombetas soarem no céu, os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, aleluia. Aqueles que o fim deles foi a morte, eles ressuscitarão primeiro, a se encontrar com o Senhor nas nuvens. E depois nós, os que estivermos vivos, escreveu o apóstolo Paulo, né, aos Colossenses, e depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Pode ser que nós estejamos vivos no arrebatamento, pode ser que não. Eu não sei o dia, você sabe o dia? Alguém sabe a hora? Se algum profeta chegar para você e falar que Jesus vai voltar tal dia, tal data, você vai crer? Não, porque é falso profeta. É falso profeta. Jesus disse: nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, mas unicamente o Pai que está. Hoje Jesus sabe? Hoje Jesus sabe o dia que Ele vai voltar? Sabe. Hoje Ele sabe. Porque Ele disse que Ele não sabia, porque Ele estava no ministério terreno. Hoje Ele subiu ao céu, sentou à direita do Pai e recebeu todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder, o governo, o comando, a autoridade foi entregue a Ele. Hoje Jesus sabe, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Quem está entendendo? Hoje Jesus sabe, mas não tem um ser humano na terra que saiba. Não tem um anjo no céu que saiba. Somente o Pai e o Filho são quem sabem o dia e a hora do arrebatamento da igreja. A hora de voltarmos para casa. A hora de voltarmos para casa. Por quê? A minha vida não começou no ventre da minha mãe. A tua vida não começou no ventre da tua mãe. A nossa vida começou em Deus. Em Deus a nossa vida começou. Foi no Senhor Deus que começou a nossa vida. Eu não sei você, mas de vez em quando me dá uma saudade do céu. Eu já senti saudade do céu. Alguém já sentiu? Sabe por quê? Porque a nossa vida começou lá. Você não é fruto de um estupro. Você não é fruto de um relacionamento frustrado do teu pai e da tua mãe. Você não é fruto de uma noite de prazeres. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Lamanagas, Turianda, Lamanai. Nós somos um projeto de Deus. A nossa vida começou em Deus, irmãos. Em Deus. Efésios capítulo 1. Aleluias. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu sinto a glória dele nesta noite. Eu não sei você, mas o meu rosto está pegando fogo aqui no altar. Tem fogo de Deus nesse lugar. Amanagashurianda rabalabalas. Aleluias. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós fomos eleitos nele quando? Quando? Antes da fundação do mundo, Deus já te elegeu nele. Deus já sabia quem você seria, como você seria. Até o teu DNA já estava traçado. Ele nos elegeu nele.
A minha vida começou em Deus, a tua vida começou em Deus, a nossa vida começou em Deus. A nossa vida começou nos céus. E é por isso que nós vamos voltar para casa. O que Jesus diz em João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Você sabe como que o judeu faz com a família? Quando Jesus falou há muitas moradas, é o seguinte: o judeu casa, nasce os filhos, aí o filho casa. Sabe o que ele faz? Constrói um quarto, uma morada para o filho, junto com a casa dele. O outro casa, vai construindo. Todos moram no mesmo lugar. Todos. Quando o Senhor falou que na casa do Pai havia muitas moradas, o que o Senhor estava dizendo? Que essas moradas não são, meus irmãos, preste muita atenção no que eu vou te falar, não são moradas feitas pelas mãos dos homens. Estas moradas estão em Cristo. Através de Cristo você tem direito à eternidade e à salvação. Já está tudo preparado, a morada está em Cristo, a eternidade está em Cristo, a salvação está em Cristo. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas, porque dele, princípio, por ele, propósito, para ele, destino. Tudo começou nele, tudo passa nele, tudo vai terminar nele. Tudo. Jesus é o assunto central da Bíblia. Jesus é o assunto central da Bíblia. E em João 5,39, quando Jesus falou: examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não existia Mateus escrito? Existia o Evangelho de Mateus já? Existia o Evangelho de Marcos? Existia o Evangelho de Lucas? Existia o Evangelho de João? Existia Atos dos Apóstolos? Cartas aos Romanos, 1 e 2 Coríntios? Não tinha. O Novo Testamento ainda não estava escrito. Quando Jesus falou, examinai as Escrituras, ele estava falando, examinai Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel, Juízes, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Examinai Neemias, examinai o livro de Esther, o livro de Ruth, examinai Jó, examinai os Salmos, examinai Provérbios, examinai Cantares, examinai Eclesiastes, examinai Isaías, examinai Jeremias, Ezequiel, Lamentações de Jeremias, Daniel, Oséias, Amós, Joel, Lamanai, Arabalai. Examinai as Escrituras. Era o Antigo Testamento, porque eles dão testemunho de mim. Os profetas davam testemunho de quem? Os profetas davam testemunho de quem? De Jesus. Moisés, quando falou: Deus vai levantar um profeta maior do que eu, e a este vocês ouvirão, estava falando de Jesus. Jesus é sumo sacerdote, sim ou não? Segundo a linhagem de quem? Melquisedeque. Melquisedeque, leia Hebreus 5, 6 e 7, principalmente o 7, que fala que Jesus é sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Quem está entendendo? Nós temos uma mania errada de falar aos levitas. Nós não somos sumo sacerdote segundo a linhagem de Levi. A linhagem de Levi continua até hoje em Israel. Nós somos sumos sacerdotes hoje, reis e sacerdotes segundo a linhagem de Melquisedeque, onde Jesus é o sumo sacerdote, eterno sacerdote. Deu para entender? Quando a Bíblia fala
que Abrão, porque não era Abraão ainda, Gênesis 14, deu o dízimo de tudo quanto possuía para Melquisedeque, sumo sacerdote de Salém, sumo sacerdote de paz. Quando ele disse isto, ali Melquisedeque era sumo sacerdote e rei. E por que que o sumo sacerdócio de Jesus é maior do que o sumo sacerdócio de Melquisedeque? Porque Jesus é sumo sacerdote, rei dos reis e profeta, aleluia. Nós somos da linhagem de Melquisedeque. Quem está entendendo? Nós temos mania de falar os levitas. Não são levitas, são adoradores. São adoradores, é que está tão impregnado na nossa alma que nós chamamos aqueles que adoram a Deus de levita. E você quer saber? Levita não é cantor. Não, apóstolo, não. Levita são os descendentes da tribo de Levi, ao qual Deus escolhe para quê? Para ser sacerdotes, segundo a descendência de Abraão. E os levitas faziam qual trabalho no templo? Qual era o trabalho que os levitas faziam? Cuidar, zelar do templo. Quando faziam o sacrifício que tirava as tripas, né? Ou vísceras. Por que eu estou falando tripa? Porque se falar vísceras, muitos às vezes não entendem. Tirava a tripa dos animais ou vísceras, como você quiser. Ficava jogado. Ficava o sangue. Depois que terminava o sacrifício, o que acontecia? Os levitas vinham fazendo a limpeza de tudo. E tem pessoa que pensa que ser levita é só cantar e adorar. Vai limpar o banheiro, irmão. Não, eu sou levita. Eu sou levita. Não, vai limpar a cadeira. Não, eu sou levita. Então você tem que fazer isso mesmo, porque o levita, ele faz o trabalho mais difícil da obra de Deus. Deu para entender, irmãos? Nós estamos debaixo de uma autoridade sacerdotal, e essa autoridade sacerdotal é a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou debaixo da autoridade de Levi, eu estou debaixo da autoridade do sumo sacerdote Jesus Cristo. E o meu sumo sacerdote, ele está vivo. Ele está vivo. Eu falei com ele hoje. E ele falou comigo também. Quem falou com ele hoje, levanta a mão. Ele está vivo. E através do sacrifício dele, nós fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Nós éramos zambujeiro bravo, nós produzíamos espinhos, pecado. E desde que entregamos a vida, levantamos a mão, confessamos a Jesus como nosso Salvador, fomos transformados em galhos da videira. E o galho tem a essência de quem? Do tronco. Sim ou não? O galho da árvore, ele tem a essência de quem? Do tronco. E ele produz o fruto segundo a essência daquela árvore. E é por isso que o meu fruto tem que ser Jesus para a tua vida. O meu fruto tem que ser Jesus para a tua casa, para a tua família. Eu tenho que produzir a essência da videira, e a videira é Cristo. O meu fruto tem que ser Cristo todos os dias, para tocar vidas, para tocar cidades, para tocar bairros, estados, nações, para tocar gerações. O meu fruto tem que ser Cristo através de mim. Cristo através de nós. Quem está entendendo a palavra de Deus? Você tem muito mais autoridade do que você possa imaginar. Às vezes você fica olhando e dizendo: eu queria ter a fé de Josué, de parar o sol.
Eu queria ter a fé de Moisés para abrir o mar vermelho. Eu queria ter a fé de Elias para orar e descer fogo do céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te ensinar e quero que você aprenda isso. O pacto que estes homens viveram era um pacto transitório, aonde o sacrifício era sangue de animal e não perdoava os pecados, cobria os pecados. Mas era um pacto que aconteciam sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque eles criam de todo o coração no Deus ao qual eles serviam. Agora imagine debaixo do pacto do sangue de Jesus. Vou repetir, imagine debaixo do pacto do sangue de Jesus. O sangue de Jesus não cobre os meus pecados e tampouco os teus. O sangue de Jesus perdoa os meus pecados. O sangue de Jesus purifica os nossos pecados e nos faz novas criaturas. A palavra diz que Jesus veio restaurar aquilo que se havia perdido. E o que havia perdido? O que tinha sido perdido, irmãos? A comunhão. A comunhão desde o jardim do Éden havia sido perdido. O Espírito Santo vinha sobre alguns profetas, usava os profetas e depois se retirava. Era raro aqueles a quem o Espírito Santo habitava. Era raro. Em Elias o Espírito Santo habitava, em Eliseu o Espírito Santo habitava, em Davi o Espírito Santo habitava. Tanto é que Davi, quando pecou, ele não falou: Senhor, não tire de mim o trono. Ele falou: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Era em poucos que vinha o Espírito Santo. Na grande maioria, o Espírito Santo vinha sobre o profeta, usava o profeta, voltava para Deus. Segundo Crônicas 15 fala: e veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro do rei Asa e disse: ouvi-me, Asa, Benjamim e Judá, o Senhor Deus está convosco enquanto estiveres com eles. Se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, também vos deixará. O Espírito veio sobre ele, entregou a mensagem e foi embora. Voltou a ser um homem comum. Segundo Crônicas 20, 14 fala que o Espírito de Deus veio sobre Jaaziel no meio da congregação. E ele profetizou a Jeosafá, ao povo de Israel, que não era para temer os 3 exércitos que vinham contra eles, porque Deus estaria na peleja, Deus daria o livramento, e eles não teriam que lutar naquela peleja, porque Deus lutaria por eles. O Espírito de Deus veio sobre ele, entregou a mensagem e se retirou. Agora você está debaixo do pacto do sangue de Jesus, aonde os teus pecados foram perdoados, aonde os meus pecados foram perdoados, e aonde o Espírito Santo veio morar dentro de você, veio morar dentro de mim, veio morar dentro de nós. Ele não veio sobre nós e foi embora. Ele habita em mim, ele habita em você, ele habita em nós, ele habita em você e está conosco. O Espírito Santo habita dentro de você. Lamanagachurianda, ele está aí, ó. Ele está querendo se manifestar através da tua vida. Ele está querendo se manifestar através de você, que é templo do Espírito Santo. Coríntios 3,16, Paulo disse: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, templos do Deus vivo, e que em vós habita o Espírito Santo. Vocês não sabem que o Espírito Santo habita na tua vida? Agora, se no pacto que o pecado era coberto, acontecia todos os sinais, e por que hoje não pode acontecer? Se hoje os pecados não são encobertos, são perdoados, e hoje o Espírito Santo não vem sobre você e vai embora. Hoje o Espírito Santo está dentro de você. O que está faltando, apóstolo?
comunhão. Segundo o dicionário da língua portuguesa, comunhão quer dizer comunicação. Comunhão quer dizer o quê? Comunicação. E você se comunica com Deus de que maneira? Através de fumaça? Pela internet? Senhor, me atende aí. De joelho no chão. De joelho no chão, orando, entrando no teu quarto, fechando a porta, e ali passando horas de joelho. O problema é que as pessoas pensam que na igreja é para vir pedir bênção. A igreja não é para você pedir bênção, a igreja é para você adorá-lo. Eu não posso pedir, pode, mas o principal objetivo do culto é adorar a Deus. É adorar a Deus, é glorificar o nome dEle, é exaltar o nome dEle. Mas nós somos ensinados errados, né? Os pastores falam que você tem que vir para o culto para pedir tudo que você precisa. Ei, peça tudo que você precisa dentro do teu quarto. E chegue aqui só para adorar. Porque o Deus que vê você orando em oculto vai te honrar publicamente. Vai operar o milagre, vai entregar a resposta, vai abrir a porta e vai glorificar o nome dEle na tua vida. Vai glorificar o nome dEle na tua vida. Mateus 6,6: quando orares, entrai no teu quarto, fechai a porta e orai ao Senhor Deus em secreto, que publicamente te honrará, te recompensará. Eu não posso orar na igreja? Pode. Inclusive nós deixamos 30 minutos do culto para orar. 7 horas o culto começa, até 7h30 a oração. Mas a oração já é uma forma de adoração aqui na igreja. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo vive em você. O Espírito Santo, Ele quer te usar. O Espírito Santo, Ele quer te usar. João 14:12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Você crê em mim, eu vou enviar o meu Espírito, e você vai fazer obras maiores do que esta. Dia de Pentecostes, todo cheio do Espírito Santo, Pedro prega a palavra, e daqui a pouco Pedro vai para a porta do templo. No outro dia tem um coxo de nascença lá na porta do templo, e Pedro lembra: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, fará maiores. Pedro olha para o coxo, e de repente Pedro diz para ele: olhai para nós. Ele olhou, esperando receber uma esmola. Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho a glória de Deus, eu tenho a unção, o Espírito Santo habita em mim. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eu tenho autoridade para você ser curado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Está faltando levanta e anda nas igrejas. No começo da minha fé eu não podia ver um paralítico que eu mandava ele andar. O paralítico estava do outro lado da rua, atravessava: ei, Jesus te cura, levanta e anda. Alguns andavam, outros não, mas eu nunca perdi a fé. Vocês estão entendendo? Levanta e anda. Está faltando na igreja. Você crê que Jesus cura? Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. Ele continua o Todo-Poderoso.
Deixa Jesus te usar, irmão. Deixa Jesus te usar. Você está limpo pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita na tua vida. E se eu orar e a pessoa não for curada, não é você quem cura, é Deus, é o Senhor Jesus. Quarta-feira de manhã chegou um rapaz cego na igreja. Eu orei por ele, soprei nos olhos dele, quase meti o dedo dentro do olho dele, e ele não enxergou. Ele não enxergou. E aí? Aí eu orei por duas pessoas que estavam enfermas, as outras duas foram curadas, ele não foi. E aí? Eu falei: Senhor, por que o Senhor não curou esse rapaz? Sabe o que Deus falou para mim? Que eu não quis. Se eu curá-lo, ele vai voltar a fazer tudo errado que ele fazia antes. Foi o que Deus falou para mim. Deixa ele assim mesmo, pelo menos assim ele está me servindo. Deu para entender? É Ele quem opera, é Ele quem cura. Mas Ele veio morar dentro de mim. Ele está aqui dentro de mim. Eu sinto Ele aqui dentro de mim. Ele está aí dentro de você. Você pode senti-lo aí dentro de você. Ele está dentro de nós. Apóstolo, eu tenho o dom de cura, me dá a oportunidade. Já estou te dando. Vai lá para o hospital orar pelos enfermos. Dom de cura para ser usado no hospital. E quando Deus trouxer o enfermo na igreja, também ore. Quem está entendendo? Sabe o que eu acho engraçado? Pregadores que falam: eu tenho o dom da prosperidade. Só que só prega para rico. Sim ou não? Só quer pregar para rico porque ele quer dinheiro. Se você tem o dom da prosperidade, irmão, vai lá para a África pregar para os africanos ser prósperos. Deus vai te usar para eles serem prósperos lá. Vai lá para o Nordeste, lá na seca. Vai lá, na terra de Lampião e Maria Bonita. Vai lá em Pernambuco, no sertão. Você não tem o dom da prosperidade, você vai chegar lá, Deus vai abençoar. A farinha da panela da viúva vai multiplicar, o azeite vai multiplicar, porque você tem o dom da prosperidade. Mas quem tem o dom da prosperidade só quer pregar para rico. Quem está entendendo? Ei, olha para a tua mão aí, olha para a tua mão. Os dedos são iguais? Se nem os dedos da tua mão é igual, Deus não vai usar todos igual. Deus vai usar cada um de uma maneira. Agora deixe o Espírito Santo te usar da maneira que o Espírito Santo quer te usar. Agora não faça meninice com as coisas de Deus, viu? Não faça meninice com as coisas de Deus. Se Deus está te dando o dom para expulsar demônio, não precisa fazer o demônio de joelho até a porta e voltar. Expulsa o demônio no nome de Jesus. Quem está entendendo? Tem igreja por aí que o diabo fala mais do que o Espírito Santo. Como assim, apóstolo? O pregador não pode ver cair um demônio que fica entrevistando o demônio. Quem está entendendo? Não digo que você pode perguntar 2, 3 palavras ao demônio. Não digo isso. Porque Jesus falou 2, 3 palavras com os demônios, mas depois ele falou: vai embora, não quero conversa contigo não. Quem está entendendo? O Espírito Santo está na tua vida, irmão. Não é porque você é bom, não é porque você é bonito ou bonita que o Espírito Santo veio habitar em você. O Espírito Santo veio habitar em você e em mim, não é porque nós merecemos, é porque nós precisamos do Espírito Santo. Você já esqueceu o que está escrito em João 15,5? Sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus da nossa vida.
E deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Não pense que o Espírito Santo vai somente te usar. O Espírito Santo vai te corrigir quando for necessário corrigir. Se você está pensando que o Espírito Santo está aí só para te usar, eu quero dizer para você que Ele está aí para te usar, mas Ele está aí também para te corrigir aonde você necessita ser corrigido, porque Ele aperfeiçoou o poder de Deus na nossa fraqueza. Ele vai te corrigir. Ah, vai. A hora que der vontade de chamar aquele palavrão, Ele vai fazer você morder a tua língua. Crente que fala palavrão precisa se converter, irmãos. Sim ou não? Precisa se converter. O Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, não é só para nos usar, é para nos corrigir. Quando você às vezes pensa em fazer alguma coisa errada, só pensa, o que acontece? Ele dá um grito aqui dentro de vocês. Ele dá um grito aqui dentro de nós. Fala: ei, tu é crente ou não é? Sim ou não? Ah, Senhor, perdão, Senhor, eu sou crente, sim. Então vigia, rapaz. Quem está entendendo? Irmãos, nós não conhecemos praticamente nada de Deus ainda. Agora, vou te dizer uma coisa. Para você conhecer uma pessoa, você tem que conversar com ela. Você tem que ter diálogo com ela, amizade com ela. E muitas das vezes ser íntimo. Quando eu falo íntimo, não estou falando da intimidade conjugal, estou falando da intimidade de confiança. Você confia em qualquer pessoa? Primeiro você tem que conhecer a pessoa. Sim ou não? A pessoa tem que demonstrar para você que é digna da tua confiança. Eu já fui muito decepcionado. Acredito que você também já tenha sido muito decepcionado. Primeiro, você tem que ter diálogo com Deus, amizade com Deus, ser amigo de Deus e ter intimidade com Deus. E isso você não consegue no celular. Isto você consegue de joelho no chão. Isto você consegue conhecendo através da Bíblia. Conhecendo através da Bíblia. Isto você conhece sendo fiel a Deus. Já se esqueceu do que diz em Mateus 25, 21? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sobre o muito te colocarei. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós precisamos conhecer mais a Deus. Jesus tinha 3 amigos e um que era íntimo dele. Dentre os 3 amigos, um era íntimo: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. 3 amigos e um era íntimo. Jesus era íntimo de João. E o que Jesus falou para os discípulos, olhando para João, falou: importa que ele viva até que eu venha. Todos falaram: esse aí nunca vai morrer. Mas Jesus estava falando o quê? Que ele viria para revelar Apocalipse na ilha de Patmos. E para aquele que era íntimo, o apóstolo João, ele estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Cristo. E de repente ele vê uma porta no céu. Ele vê o quê? Ele vê o quê? Quem é a porta?
ele vê uma porta no céu, e Jesus dizendo: ei, você tem intimidade comigo, você é íntimo comigo, vem comigo que eu vou te mostrar as ruas de ouro. Vem comigo que eu vou te mostrar a cidade santa. Vem comigo que eu vou revelar o que vai acontecer nos últimos dias. Vem comigo, porque aquele que é íntimo, eu tenho prazer de colocar dentro da minha casa. Eu tenho prazer de mostrar a minha casa. Eu tenho prazer de mostrar os meus tesouros. Aquele que é íntimo tem a oportunidade de conhecer a minha glória. Seja íntimo do Senhor. Seja íntima do Senhor, e Ele vai te mostrar a glória dEle. Feche os teus olhos e adore o Senhor. Shakanda Ramanabashurianda Labala.